Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas, estamos começando mais um programa Escola da Fé, trazendo a você um pouco daquilo que está na sabedoria da igreja, está no coração da igreja, que há 2000 anos, né, através dos apóstolos, dos papas, dos doutores, dos santos, dos mártires, a igreja vem acumulando essa sabedoria toda, ok? Convido a você para a gente rezar, dando início a este programa, pedindo a Deus que nos dê a sua graça e a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, sobre todos nós o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E pedindo à Virgem Maria que interceda por nós nesta hora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, como eu tinha dito já no programa passado, nós vamos conversar hoje com um juiz do Tribunal Eclesiástico aqui de Aparecida, e também é juiz do Tribunal Eclesiástico de Governador Valadares, o Ricardo Gaiotti, que inclusive já me ajudou muito aqui nesse programa nos tempos atrás. Então, é uma alegria receber o Ricardo aqui para uma conversa boa. Prazer, Ricardo, uma alegria. Prazer também, professor. Então, vamos conversar sobre nulidade de casamento. É um assunto que não é fácil, por isso que eu estou trazendo aqui alguém que estudou muito esse assunto para a gente conversar. Vamos sentar, Ricardo, fica à vontade. Muito bem, Ricardo, eu quero começar. Bom, antes só um instantezinho, né? Faz parte aqui da nossa programação. Quero apresentar esse livro do Márcio Mendes. Onde é que eu mostro aqui? Aqui. Esse o livro do Márcio é Uma Maneira de Salvar Seu Lar. Nós estamos estudando o sacramento do matrimônio, por isso que eu estou inserindo neste assunto, essa questão de nulidade, e o livro do Márcio é exatamente para isso. Né? Ele coloca aqui pequenas mudanças que livrarão sua família de grandes perigos. Muito interessante, você pode adquirir aí pelo telefone da Canção Nova, né? O 12 31 86 26 00, que agora também é o WhatsApp. Você pode até mandar mensagem também por esse telefone da Canção Nova. Muito bem. Ricardo, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu agradeço, professor. Governador Valadares, mas eu não sei se sabe, é casado com a filha de um consagrado, filha do Marzinho, a Rafaela. Rafaela, isso. Isso. E então, aproveitei de trazer o Ricardo aqui para a gente conversar sobre esse assunto importante, né? Questão de nulidade. Já fizemos uma aula sobre isso, onde eu coloquei, assim, resumidamente, quais são os 19 razões, mais ou menos, que o Código de Direito Canônico da Igreja, né, diz que pode ser um dos motivos para que o tribunal chegue à conclusão que um determinado casamento foi nulo. Eu quero sempre dizer o seguinte: a Igreja nunca anula casamento. Se o casamento foi válido, acabou. Nem o Papa, só a morte pode botar fim. Agora, há casos em que o casamento não valeu, né? Então, eu já coloquei aqui aquelas razões todas, razões, por exemplo, falta de consentimento, problemas dirimentes, né? Falta de forma canônica. Então, é isso que a gente vai conversar. Ricardo, eu queria que primeiro você se apresentasse. Vamos lá. Vamos lá, professor. Estou muito à vontade de estar aqui. Durante muitos anos da minha vida, por graça de Deus, eu morei aqui na Canção Nova, trabalhei na Canção Nova, fui missionário da Canção Nova, e depois Nosso Senhor me chamou para novos caminhos, que era justamente trabalhar nos tribunais eclesiásticos, trabalhar com a justiça divina, né? E por graça de Deus eu tive a oportunidade de estudar, de fazer um mestrado nessa área do direito canônico, me especializar nisso
E você foi para a Espanha, né? Fui para a Espanha. Universidade de Salamanca. Na Universidade de Salamanca. É uma das universidades mais antigas da igreja do mundo? Do mundo. Está entre a terceira e a quarta universidade mais antiga do mundo. Ali, as primeiras foram Salamanca, Bolonha, Sorbonne... Bolonha, né? Bolonha, e está ali nesse... Isso é uma coisa interessante, coisa que muita gente não sabe. Quem inventou, vamos dizer assim, quem criou as primeiras universidades no Ocidente foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Fala-se tanto na Sorbonne, né? Quem fundou a Sorbonne foi a Igreja Católica. Por que chama Sorbonne? Porque o padre que cuidou dela chamava-se Robert Sorbonne, que era o capelão do rei São Luís IX. Né? Depois Oxford, na Inglaterra, Oxford, né? Cambridge, Salamanca, Valladolid também, né? Eu penso que Compostela também, depois a Igreja Católica Apostólica Romana, e alguém ainda tem coragem de dizer que a igreja era contra a ciência. Dá vontade de rir, né? Mas, Ricardo, continua a sua apresentação. E aí, logo após que eu saí da Canção Nova, fui trabalhar no Tribunal Eclesiástico de Aparecida e trabalho lá até hoje, né? E você é advogado, né? Eu sou advogado de formação, né? Exerço também como assessor jurídico civil para algumas instituições eclesiásticas, né? Inclusive a Diocese de Governador Valadares e outras dioceses. E estou desde 2013 como um juiz eclesiástico, né? Nomeado, exercendo essa função na igreja. Aqui no Tribunal de Aparecida. Desde 2013 no Tribunal de Aparecida, professor. E nós aqui de Lorena, da Diocese de Lorena, estamos na jurisdição desse tribunal. O Tribunal de Aparecida, ele, assim como diversos outros tribunais, como ocorre? Normalmente as dioceses se associam para criar tribunal. Então as dioceses do Vale do Paraíba, basicamente que estão sobre a arquidiocese de Aparecida como metropolita, que é Lorena, Caraguá, São José dos Campos, São José e Aparecida. E Taubaté e Aparecida, né? Aparecida. Então, todas elas estão, junto ao Tribunal Eclesiástico de Aparecida. Entendi. E ali, basicamente, há juízes de todas essas cidades, né? Hoje, acho que somos 9 juízes, mais ou menos. Aqui em Aparecida? E aqui em Aparecida. São quantos leigos e quantos padres, juízes? De leigo, tem eu e tem a doutora Cléria também, que já é uma senhora. Somos só nós dois, o resto todos sacerdotes. São todos advogados, não? Não, porque o Código de Direito Canônico, ele prevê o seguinte: para alguns cargos, podemos assim dizer, para alguns ofícios, que é o nome canônico correto de se usar, sobretudo no Tribunal Eclesiástico, defensor do vínculo e juiz eclesiástico, precisa no mínimo ter a licenciatura, que é o mestrado em Direito Canônico. E o mestrado em Direito Canônico são no mínimo 3 anos de estudo. Então, muitos tribunais não têm a mão de obra qualificada que o Código exige. Então, por isso, não precisa ser advogado, mas precisa ter, no mínimo, o mestrado em Direito Canônico. Entendi. Em algumas dioceses que, por alguma razão, não têm a capacidade de enviar padres, por exemplo, para estudar, o que o vigário judicial ou o próprio bispo faz? Solicita à Santa Sé uma dispensa para que um advogado ou um padre que tenha uma habilidade em direito canônico, que seja com uma pós-graduação, etc., possa exercer essas funções que são funções exclusivas para quem tem título. Então, pede à Santa Sé uma dispensa de título para que possa ser juiz, defensor do vínculo, promotor de justiça nos tribunais eclesiásticos. Ricardo, um tribunal, ele fica sujeito a quem, em termos de hierarquia, dentro da igreja? Todo bispo diocesano, ele é juiz da sua diocese. Então, na prática, e podemos assim dizer, o que o Código de Direito Canônico nos ensina, o que a doutrina nos ensina, é que cada juiz ele é podemos assim dizer... Naturalmente. Ele é o próprio tribunal, vamos assim dizer, né? Porque o tribunal, na verdade, é uma constituição de juízes, promotor, advogado, partes, etc., que compõem o tribunal. Então, cada diocese, cada bispo diocesano, ele tem esse poder de criar em sua diocese um tribunal ou associar-se a um outro tribunal. No caso aqui, por exemplo, o bispo de Lorena, à época, associou o Tribunal de Aparecida. Mas nada impede que ele queira criar o tribunal próprio diocesano de Lorena. Ele pode fazer. Claro que, nesses casos, a segunda instância, depois da reforma da Mitis Iudice, a segunda instância é o metropolita. Então, o metropolita vai ser o bispo de Aparecida, no caso específico de Lorena. Mas cada bispo está sujeito, podemos assim dizer,
ele é o próprio tribunal, né? E dependendo da matéria, tem a congregação específica no Vaticano que vai remeter-se a ela. Então, como aqui no Vale do Paraíba você colocou, o tribunal fica em Aparecida, então é o arcebispo de Aparecida quem, vamos supor, nomeia juízes, o próprio presidente do tribunal? Isso é interessante, porque, na verdade, tem um bispo moderador, que pode ser ou não o arcebispo de Aparecida, mas pode ser qualquer um dos bispos, e eles também nomeiam um vigário judicial. E o vigário judicial, ele acaba que atua como um vigário judicial para todas essas dioceses. O que significa esse vigário judicial? Vigário judicial é quem? Assim como podemos pensar assim nos cargos que nós temos e nos ofícios que tem na igreja, nós temos o ecônomo, que é aquele que na diocese nomeado para administrar as finanças. Nós temos o chanceler, que é aquele que dá validade nos documentos canônicos, podemos assim dizer, né? Nós temos o vigário judicial, que é aquele que coordena a justiça e o exercício do direito, podemos assim dizer, na sua jurisdição. Normalmente é um padre com habilidade de direito canônico, com mestrado de direito canônico, que é nomeado para essa função, né? Ele tem diversas características muito interessantes, porque, por exemplo, quando se aplica um processo, normalmente é o vigário judicial que ele faz essa primeira leitura, que ele faz esse acolhimento, que ele faz esse juízo, se naquela causa, de fato, não tem mais jeito desse matrimônio ser reatado. Então, é o vigário judicial, nas causas matrimoniais específicas, quem é esse coração do bispo na administração da justiça dentro da sua diocese. Você estava me falando que você também atua lá no tribunal da sua cidade. Sim, né? Governador Valadares. Então, explica um pouco para nós o que você faz lá. Tá. Basicamente, o bispo está desde 2014 lá, Dom Antônio Carlos Félix, e uma das suas iniciativas, quando ele foi montar o tribunal eclesiástico. Mas Valadares pecava, como outras tantas dioceses, por falta de mão de obra especializada. Nós temos um padre que estava estudando em São Paulo, o padre Anderson, fazendo mestrado de Direito Canônico, e tinha eu, que muito embora estava morando em São Paulo, trabalhando como professor em São Paulo, mas era de Valadares, ou seja, minha família é dali, etc. E o bispo me convidou para ajudá-lo a montar o tribunal eclesiástico em Valadares, junto com o padre Anderson, que estava retornando do mestrado em São Paulo. Então eu fui um pouco antes, nós preparamos as documentações, etc., e junto com o padre Anderson, montamos o Tribunal Eclesiástico em Valadares. Já está funcionando? Funcionando. Inclusive, se você é da Diocese de Valadares, pode nos procurar, pode ligar na cura diocesana, que nós vamos olhar. Quais são as dioceses que pegam ali, que usam esse mesmo tribunal? O Valadares hoje só está para a Diocese de Valadares. Mas tem outras dioceses vizinhas que também, no futuro, se os bispos tiverem interesse, podem associar. Quais são? Você se lembra? Por exemplo, Colatina, direto, né? Colatina no Espírito Santo, Teófilo Otoni, Coronel Fabriciano Itabira, Caratinga. São as dioceses que mas estão ali. Elas não têm tribunal? Elas não, mas estão vinculadas. Algumas no Tribunal de Mariana, outras estão vinculadas ao Tribunal de Diamantina, outras estão no Tribunal de Vitória, que no caso de Colatina, outras estão vinculadas ao Tribunal de Belo Horizonte. Justamente, professor, por quê? Porque a justiça eclesiástica ela é muito técnica, ela é muito séria e exige uma mão de obra muito qualificada. Eu, por exemplo, trabalho e colaboro em outras tantas dioceses. E conheço e tenho outros amigos que colaboram também nessas dioceses. Por exemplo, quando nós abrimos o nosso tribunal, fundamos o Tribunal de Valadares, também nomeamos juízes que não são da Diocese de Valadares para compor, podemos assim dizer, o quadro de juízes e aquelas pendências específicas que precisava justamente por causa da necessidade do título que o Código de Direito Canônico exige. Ô Ricardo, antes de entrar nas questões de nulidade, você montou o tribunal, ajudou a montar o tribunal lá de Valadares. O tribunal tem bastante despesa, né? Tem. Porque o pessoal pergunta por que cobra. Dá uma explicada nisso. Vamos lá. Mas vamos lá e vamos falar para o pessoal, olha, agora está muito melhor. Vamos dizer assim, vamos começar do início, né? Ser bem redundante. Nessa mudança que o Papa Francisco fez na Missa Iudis, ela foi, assim, para nós, canonistas, e para todos os fiéis, um marco determinante no processo canônico. Explicando brevemente,
A pessoa entrava com um processo de nulidade do matrimônio, esse processo tinha que passar necessariamente por 3 juízes, mais um defensor do vínculo. Todos esses precisam de título. O defensor do vínculo é um cara que é contra a declaração da nulidade, ou não? Mais ou menos é isso. Advogado do diabo. É aquele que vai olhar todas as razões, inclusive procedimentais, processuais, para a validade do matrimônio. Entendi. Não é? Vai defender o matrimônio. Interessante. Nos processos matrimoniais, essa figura, se dá-se o nome de defensor do vínculo. Nos processos penais, por exemplo, um processo de demissão do Estado clerical, esse nome dá promotor de justiça. E nos processos de declaração de nulidade da sagrada ordenação, que também existe, né? Se dá justamente no defensor da ordenação. Então, cada um desses nomes é a mesma figura que exerce específico em cada um dos sacramentos. Mas vamos lá. Passava por 4 juízes. Depois que essa sentença era publicada, necessariamente precisava passar pela segunda instância. É um outro tribunal. Que era um outro tribunal. Aqui em Belo Horizonte, aqui, por exemplo, em Aparecida, nós mandávamos nossos processos automaticamente para Belo Horizonte. Nós éramos primeira instância para o Vale do Paraíba e segunda instância para Vitória. Belo Horizonte era a primeira instância para eles e segunda instância para nós aqui. Com essa mudança, o que ocorreu? A primeira sentença, ou seja, 4 juízes, 3 juízes mais o defensor do vínculo ali reunidos, decidiu, aquela sentença já se torna executiva. Então vamos lá, se a pessoa tinha que pagar no Tribunal de Aparecida mais o Tribunal de Belo Horizonte, agora não, agora só paga no Tribunal de Aparecida. Reduziu pela metade os custos. Normalmente, professor, a gente fala que esses custos são os custos para pagar água, luz, telefone, né? Papel, porque a maioria podemos assim dizer, dos oficiais dos tribunais, eles têm um valor, dizer, muito pequeno diante da responsabilidade que exerce. Todos eles têm em si, eu conheço a grande maioria, não um desejo econômico, mas um desejo vocacional de servir. Inclusive, em muitas dioceses, juiz eclesiástico, promotor, nem recebe, para o senhor ter ideia. Então, o custo é muito relativo, né? Eu posso dizer assim, na nossa diocese, nós temos um custo hoje de 2 salários mínimos. 2? É barato. Chegando lá, conversando... Eu vejo tribunais que tem bem mais que isso. Eles tinham, porque justamente alguns eram 7 salários, outros 9 salários, etc. Mas eu acho que acabou um pouco isso justamente por quê? Porque reduziu também as despesas do tribunal. E com relação ao tempo de tramitação do processo, o Papa pediu também para reduzir, não foi? O Papa pediu para reduzir, mas isso depende também de cada caso e depende também da própria mão de obra do tribunal. A gente costuma falar que depende muito das partes, porque o último passo é o juiz julgar. O processo é uma engrenagem, que primeiro, depois nós podemos explicar isso com o tempo, um pouco mais para frente, mas o primeiro passo ali é o pedido, depois ouvir as testemunhas, a perícia, etc. Depois que forma esse conjunto probatório que chega na mão dos juízes. Eu posso dizer assim, no nosso Tribunal de Aparecida, nós temos julgados agora casos já de 2019 e 2018. Na média, qual é o tempo médio hoje? Depende muito do tribunal, né? No Tribunal de Aparecida, que eu digo que é um tribunal organizado, um tribunal maduro, o tribunal tem mais de 25 anos, demora em média uns 2 anos, 1 ano e meio, mais ou menos isso. Entendi. Bom, existe um livro, né, Ricardo, do padre Jesus Hortal, Casamentos que Nunca Deveriam Ter Acontecido. Ele dá bastante orientação boa ali, né? Excelente. É da editora Loyola, um livro que chama-se Casamentos que Nunca Deveriam Ter Acontecido. Quem quer aprofundar nesse assunto mais calma, esse livro é interessante. Ricardo, nós vamos entrar agora um pouco na questão assim, da matéria em si, que é a questão da nulidade. Primeira coisa que eu gostaria de colocar, todas as pessoas que estão casadas na igreja, em princípio, o casamento é válido, né? Só deixa de ser válido se algum deles entrar no tribunal e conseguir a nulidade, não é isso? Certo, ou pela morte. Não, eu fico preocupado.
eu estou um pouco preocupado porque você faz um programa desse, daqui a pouco a pessoa, nossa, meu casamento eu acho que não é válido. Não tem esse negócio, né? Só se alguém entrar num tribunal e o tribunal declarar nulidade, certo? O Código de Direito Canônico ele é muito claro, dizendo assim que a gente sempre que presume pela validade. Então, em princípio é válido. Em princípio é válido. Celebrou o casamento? Em princípio é válido. Certo. Ótimo, né? O casamento rato consumado, ou seja, um casamento que seguiu as normas do direito canônico e foi consumado, a gente presume pela validade. Bom, mas o que é então esse negócio de declaração de nulidade, né, professor? Sabe como que nós adotamos lá em Valadares? Eu até conversei com o presidente lá do tribunal, o padre Antes, o vigário-geral, o vigário judicial, falei assim, ô padre, eu quero fazer esse trabalho pastoral. Todas as pessoas que tiverem dúvida, pode procurar que eu atendo. E lá eu faço isso. Quando chega, então vou fazer igual eu faço com elas, explicando brevemente o que acontece. Quando a gente vai casar, eu sou casado, nós fazemos 2 movimentos. Procuramos o cartório e procuramos a igreja. O tabelião vai olhar ali de maneira geral se há algum impedimento do ponto de vista civil e acolhe aquela vontade, por exemplo, acolheu a minha vontade e da minha esposa e celebrou um contrato. O casamento civil? O casamento civil, um contrato. Certo. Esse contrato, por diversas razões, não deu certo ou as partes querem romper, rompe por meio do divórcio. Resolve a parte civil. Tanto é que a pessoa pode celebrar novo casamento civil, ou seja, pode celebrar um novo contrato. Procurou o padre, o segundo movimento, procurou a paróquia, etc. Normalmente o padre apresenta um curso de noivos, o padre abre ali um processo de habilitação matrimonial, o padre acompanha os noivos, olha de maneira geral se há algum impedimento que o senhor deve ter trabalhado na aula passada, algum impedimento evidente, por exemplo, impedimento de idade, disparidade de culto, de vínculo, de ordenação, consanguinidade, etc. Ele olha e faz aquela primeira, podemos assim dizer, filtragem, observando que não há nenhum impedimento, ou havendo algum impedimento que precisa de uma dispensa do bispo, por exemplo, disparidade de culto, omissa religião, etc., não é? Quando um católico vai casar com um batizado de outra religião, ou um católico vai casar com um não católico, etc., ele observando aquilo, presume então que o casamento está ok, acolhe a vontade dos noivos e celebra ali um sacramento. Bom, o sacramento do matrimônio, como todo sacramento, ele é um sinal sensível da graça de Deus. Sim. E como todo sacramento, ele precisa então de alguns critérios de validade. Eu costumo falar com as pessoas assim, se o padre vai batizar com azeite, esse batismo é válido? Não, o batismo tem que ser com a água. Se o padre vai celebrar a Eucaristia com cachaça e biscoito, não vale. Esse sacramento é válido? Não vale. E da mesma forma, o sacramento do matrimônio, ele exige também, além da forma, exige também várias, podemos assim dizer, perspectivas do ponto de vista do direito canônico. Certo. Muitas vezes, essas questões que podem dar nulidade do matrimônio, ela se manifesta ao longo do curso da vida matrimonial. É justamente isso que a gente observa. Contudo, naquele momento do consentimento, ela já deveria existir para que esse ato jurídico que foi ali celebrado fosse e seja declarado nulo. Outra coisa que eu costumo falar com as pessoas é que a igreja, ela é um Estado. E como ela é um Estado, ela tem um conjunto de normas a serem obedecidas. Esses conjuntos de normas também é o Código de Direito Canônico. Sim. Então vamos lá, se eu for comprar um carro de uma pessoa hoje, do ponto de vista civil, e eu ameaço essa pessoa dizendo que se ela não vender esse carro para mim, eu vou matá-la, etc. Esse ato dessa pessoa é válido? Não, porque foi um ato... Faltou a liberdade. Foi um ato tomado por coação. O direito canônico também prevê, por exemplo, a coação como um caso de nulidade. Depois a gente pode trabalhar de maneira geral cada uma delas. Mas o que é que eu quero deixar para as pessoas que estão em casa? Então, assim como o casamento civil, o matrimônio também precisa obedecer uma série de regras canônicas
formais, podemos assim dizer, né, jurídicas, para que ele seja considerado válido. A pessoa que tem dúvida se o matrimônio dela foi válido ou não foi válido, ela pode sim peticionar, perguntar, procurar a igreja se esse matrimônio é válido ou não foi válido. Mas no segundo momento, o juízo de admissão, aí se faz, é o vigário judicial, que ele que vai fazer essa filtragem se de fato aquela história tem elemento para que se abra um processo de nulidade do matrimônio. Assim funciona. Mas uma coisa tem que deixar claro, professor, que o processo de nulidade do matrimônio, ele tem um destino. Qual o destino fundamental? É a salvação daquele sujeito, não é? Então, a pessoa que deseja a nulidade no matrimônio, eu posso assim dizer que esse processo é um caminho de reconciliação. Reconciliação com quem? Reconciliação consigo, reconciliação com Deus e reconciliação com a sociedade, né? Então, o processo de nulidade nada mais é que um itinerário, podemos assim dizer, de santidade, que a pessoa trilha a fim de que, claro, com a declaração de nulidade, ela possa se ver livre para tomar suas decisões, quer seja casar, quer seja ser padre, quer seja entrar para um convento, enfim, né? Entendi. Ricardo, a gente já está quase na hora de fazer o nosso intervalo. Eu vou só completar esse ponto aqui, só para já deixar anunciado para a nossa conversa depois do intervalo. Os problemas mais graves estão nas falhas de consentimento, certo? Sem dúvida, é isso que mais tramita no tribunal. Então, a gente vai conversar sobre isso logo depois do intervalo, ok? As falhas de consentimento. O que é esse consentimento? É aquele sim, né? Que tem que ser dito lá do fundo da alma, não é isso? Ato de vontade, né? Pronto. Então, espera aí, o nosso intervalo é bem rápido, a gente já volta daqui a pouquinho. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa de hoje, a nossa Escola da Fé, e hoje eu estou conversando aqui com um juiz do Tribunal Eclesiástico do Matrimônio, de Aparecida, também de Governador Valadares e outros lugares, né? O Ricardo Gaiotti. Mas antes eu queria só, Ricardo, anunciar aqui que de 6 a 8 de dezembro, a Canção Nova vai realizar aqui, né, o Hosana Brasil. O Hosana Brasil é a grande celebração, vamos dizer assim, da Canção Nova, né, para celebrar as vitórias durante o ano. Vitória de todo mundo. Sua vitória, vitória da Canção Nova, vitória de todos, né? Tudo que é graça e bênção de Deus, né? E vamos estar participando aqui nesses dias, né? O padre Adriano Zandoná, bem conhecido, o padre Fábio de Mello, o padre Marcelo Rossi, o padre Roger Luiz, a Luzia Santiago, o Márcio Mendes, a Salete Ferreira e o Tiago Tomé. Só tem gigante aqui nessa participação. Então venha, monta sua caravana, 6 a 8 de dezembro, é a grande festa de final de ano aqui da Canção Nova. Todo mundo faz festa de final de ano, né? As fábricas, as escolas, a Canção Nova também faz. Mas para celebrar uma ação de graças a Deus pelas vitórias. Ricardo, vamos lá então. Nós estávamos conversando no intervalo sobre a questão das falhas de consentimento. Onde acontece a maior parte dos problemas. Explica isso para nós. O Código de Direito Canônico nos ensina claramente assim, que o consentimento é o quê? O consentimento matrimonial é o ato de vontade pela qual um homem e uma mulher, por uma aliança irrevogável, se entregam e se recebem mutuamente para construir o matrimônio. Então, o consentimento, literalmente, é isso, esse ato de vontade. Quando esse ato de vontade, ele é viciado, podemos assim dizer, pode ser que o matrimônio não seja válido. E aí, a partir do cânon 1095, o Código de Direito Canônico nos apresenta alguns casos, algumas situações, aquelas que eu explicava no bloco anterior, que precisam existir para que o ato jurídico matrimônio, ou seja, o consentimento, seja válido. Bom, de maneira geral, o que nós mais observamos no Tribunal Eclesiástico é o cânon 1095-2, né? Que é a falta de discrição de juízo acerca das obrigações conjugais, dos deveres e dos direitos conjugais, né? Essa falta de obrigação, podemos assim dizer, falta de discrição de juízo,
A discrição de juízo, professor, é aquela capacidade que o sujeito tem de olhar para o matrimônio e falar assim, ó, um exemplo, eu sou capaz de viver isso, eu quero viver isso para a minha vida toda, eu quero viver isso com essa pessoa a vida toda. Aquela capacidade dele olhar e falar assim, ele também, ou ela, é também capaz de viver as obrigações e os deveres conjugais a vida toda. É maturidade. É a maturidade. A gente não usa a expressão que a falta de discrição de juízo é imaturidade, porque a falta de discrição de juízo possui outros elementos além da imaturidade. Mas a imaturidade, ela afeta diretamente a capacidade do sujeito de escolher por si, de escolher a sua vida, de escolher o matrimônio como essa aliança perpétua, indissolúvel para toda a vida. Esse é o primeiro grande caso, assim, que a gente observa. Hoje, professor, eu vejo que é muito comum isso acontecer, pela nossa experiência no tribunal, pela imaturidade, claro, mas também por uma falta de, podemos assim dizer, de conhecimento, de mentalidade católica, né? Sabe aquelas pessoas que casam porque a família pede... Mas por tradição, né? Por tradição. Por questão social. Por questão social e etc. E aí... Quem sou eu para dizer isso? Mas eu penso que os sacerdotes, eles têm que fazer um papel, o sacerdote não, o código nos pede que os bispos, né, façam, e a Amitis também, cuidem muito dessa pastoral pré-matrimonial, né? A pastoral pré-matrimonial, ela é muito importante. E a pastoral pré-matrimonial, que vai acompanhar os noivos, e depois a pastoral pós-matrimonial, não é? Porque... Hoje tem muitos cursos de casais, né? Já de casais novos e tal. O ECC faz um trabalho brilhante. Eu lembro uma vez que eu fui em missão no Pará, em Belém, eu conheci o pessoal lá da Pastoral da Família, do ECC, eles faziam um trabalho com as crianças já, preparando, de certa forma, ensinando para eles o que é o matrimônio. Até curso de namoro, né? Já participei de palestras, encontros para namorados, né? E é importante isso. E é fácil a gente fazer um juízo objetivo disso. Um homem, para ser sacerdote, passa no mínimo 5, 6, 7 anos no seminário para tomar uma decisão definitiva. Não é só para aprender ali coisas da teologia, coisa da filosofia, etc. É para que se preparar para amadurecer esse passo que ele está dando. Então, assim, professor, hoje a gente observa muito isso. Você sabe que tem muitos casais, interessante, muitos casais jovens que casam tendo uma visão superficial daquilo que é o matrimônio, porque tem um tio que foi casado e é casado, ou tem uma avó, ou os próprios pais, mas nutrem em si aquela mentalidade utilitarista de dizer assim, ó, eu vou casar porque junto com ele o meu projeto pessoal vai alavancar, né? E o matrimônio é justamente o contrário, né? É um projeto comum, de vida comum, é uma união de dois, podemos assim dizer, né? E uma coisa também interessante observar, que vamos supor, professor, que eu, à época do meu matrimônio, eu estava capaz, vamos supor, né? Dizendo eu especificamente que eu tenho 1 ano e meio de casado, mas eu já tinha feito mestrado de Direito Canônico, já era juiz eclesiástico, então vamos supor sim que a descrição do juízo a respeito do matrimônio eu tinha. Mas vamos supor que minha esposa não tinha. Esse matrimônio pode ser declarado nulo? Pode. Pode ser declarado nulo. Por quê? Porque tem que olhar os dois. Faltou, entendi. Os dois. Ela tem que estar inteira e eu tenho que estar inteiro. A primeira coisa que a gente observa, então, é o consentimento. Outro ponto também a respeito do consentimento, podemos assim dizer, da falta de discrição de juízo e mais, naquilo que o cânon 1095 nos chama, que são incapazes de contrair o matrimônio, aqueles que não têm o uso da razão, isso é autoexplicativo. A falta de discrição de juízo acerca das obrigações conjugais é aquela pessoa que acha que é católica, mas não é católica de fato, porque não conhece a fé, não aprofunda a fé, não tem uma vivência clara daquilo que se espera, que espera de si e do matrimônio. E o terceiro ponto, que também, infelizmente, hoje está sendo muito comum, que é aqueles que não são capazes de assumir o matrimônio
por uma causa de natureza psíquica. O que é essa causa de natureza psíquica? Se manifesta muito, professor, nos adictos. A pessoa que de repente é viciada em droga, viciada em álcool, e aquele vício já existia mesmo como uso recreativo ali antes do matrimônio, etc. Com o decorrer do matrimônio, esse vício se tornou cada vez mais sério, mais progressivo, ao ponto que aquela pessoa não assumia mais as suas obrigações conjugais, quer seja com a sua própria esposa, quer seja com os filhos, etc. Também esse cânon tem sido muito recorrente nos tribunais. E há outros tantos. Também é muito comum nos tribunais aquilo que nós chamamos da simulação. O que é a simulação? A simulação, que está no cânon 1101, parágrafo 1º, é aquele sujeito que exclui positivamente, como um ato de vontade também, uma propriedade essencial do matrimônio, ou seja, a indissolubilidade, a fidelidade, não é? O bem da prole, fecundidade também. Fecundidade, ou o próprio matrimônio, ou o próprio sacramento do matrimônio. Então, as causas de simulação também são muito comuns. Vou dar exemplo. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu vou casar, mas se não der certo eu me separo? Mas ela já nutria aquilo antes do matrimônio, tem que nutrir antes. No consentimento já tem que estar claro, ou seja, aquilo já tinha que ser público. Muito embora fosse um ato de vontade, por quê? Porque na hora do consentimento, que o padre tomou um consentimento no matrimônio, ela disse que queria o matrimônio, que queria receber os filhos para sempre, queria ser fiel, mas no fundo ela nunca quis. Então esses casos são casos de simulação. Por exemplo, sabe aquele sujeito que tem uma amante, que tinha, na época do namoro, sempre traiu, na época do noivado, sempre traiu, e casou, continuou traindo? Ele casou dizendo que queria ser fiel, mas na verdade nunca foi fiel. Antes, durante e depois do matrimônio. Esses são os casos que se encaixam na fidelidade, na simulação, na simulação por exclusão do bem da fidelidade. Eu tenho aqui algumas dúvidas que eu queria colocar, que eu acho assim, mais difícil de entender. Por exemplo, aqui, um dos casos que fala, por exemplo, a condição não cumprida, né? É o cânon 1102. Quando é que isso... Condição não cumprida? Deixa eu olhar. 1102. Que não é um caso muito comum para a gente. Não é, né? Não. Seria o caso de um só casar com o outro, dependendo de uma... Não se pode contrair matrimônio, validamente o matrimônio, sobre a condição de futuro. Vamos lá. A Rafaela casou comigo na perspectiva que eu passasse no concurso público. Então, o objeto visado dela fosse, eu vou casar com o Ricardo porque ele vai passar no concurso público. Uma condição de futuro. Isso não pode ser? Não pode. Não contrai o matrimônio, ou seja, não se pode contrair sobre uma condição de futuro. Esse cano não é muito comum cair no tribunal eclesiástico. Mas, por exemplo, se eu disser assim, bom, eu só me caso com você se você for católica. Depois eu descubro que a mulher não é católica. Fingiu que é católica. Tá. Aí pode ser o erro doloso. Tem duas situações. Aí não é a condição não cumprida. Não. Pode ser o erro doloso ou erro de qualidade ou erro de pessoa. Sim, são três situações. Erro de pessoa. Aproveita e explica aí. Erro de pessoa, basicamente, até alguns canonistas podem falar, você está sendo muito simplório. Pessoal, aqui é aula de catequese, né, professor? Deixar isso muito claro para os canonistas que o erro de pessoa ele é muito sensível. Mas erro de pessoa normalmente eu quero casar com a Rafaela, mas eu casei com a Renata. Ou seja, isso pode ocorrer, vamos supor, com a gêmea. Então, é o erro de pessoa nesse sentido. Erro de qualidade de pessoa. Eu quero casar com uma atleta. Eu visava essa qualidade, casar com uma atleta. E a Rafaela me parecia que ela tinha essa qualidade como atleta, como ela nunca teve. Erro de qualidade, especificamente. E o terceiro é o erro doloso. O que é o erro doloso? Eu quero me casar com uma católica. E aí, aquele sujeito, para obter o consentimento, finge que é católica. Então, um sujeito que finge que é católica, aí é o erro doloso, porque ele fingiu para obter o consentimento. Isso ocorre muito
sendo claro assim, nas questões muito mais de caráter. Vamos supor, uma pessoa que eu achava que era honesta, mas quando eu me casei, eu observei que ela tinha diversas dívidas na praça, etc. Tal. Uma pessoa que já tinha, por exemplo, uma condição que poderia afetar o meu consentimento, vamos supor, uma pessoa que já tinha uma passagem, cometido um crime. E ela nunca me revelou isso, porque ela sabia que se me revelasse, eu poderia não querer casar com ela. Então, aquela omissão, aquele erro provocado, afetou diretamente o meu consentimento. É motivo para nulidade. Um motivo para também nulidade. Então, aquele sujeito... Um outro caso, Ricardo, vamos supor, o casal casou direitinho, fiel e tal, mas depois houve um adultério. Isso é motivo para nulidade? Professor, adultério em si não é motivo de nulidade. Adultério em si é um pecado. Porque é depois, né? Adultério em si é um pecado, é uma fraqueza. Agora, se aquele sujeito, ele casou querendo ser fiel, manteve-se fiel, por exemplo, 5 anos e teve uma queda pontual, ou depois até mesmo abandonou o lar... Não é motivo. Não é motivo se ele, de fato, desejava a fidelidade, casou querendo ser fiel e no decorrer da vida fez outra escolha. Entendi. Diferente é a situação do sujeito que já nutria infidelidades antes do matrimônio, casou e continuou sendo infiel. Nesse caso, sim, mas não pelo adultério em si, pela exclusão do bem da fidelidade. Entendi. Outro caso interessante, a tal de sanação na raiz. Explica isso para nós. Sanatio in radice, né? Isso também basicamente... Isso faz parte também. Né? Faz parte, mas não é assim, podemos dizer, não é uma causa de nulidade, não é um processo. Não. Mas é uma convalidação de um matrimônio não nulo, não válido. Quando é que o bispo pode fazer isso aí? Ele pode, desde que ele a partir de um procedimento na diocese específico, o código nos explica, através de um procedimento lá, ele vai avaliar que a tomada do consentimento público, daquele consentimento que viciado, que nunca existiu, etc., não tem a necessidade de fazer aquela tomada de consentimento, ele acolhe a vontade daquela pessoa que deseja, então, sanar na raiz aquele consentimento viciado e por meio de um procedimento, que o próprio ordinário faz, o próprio bispo faz. Você consegue dar um exemplo? Por exemplo, uma pessoa... ela casou com um sujeito e, à época, o sujeito não era batizado. Tem que ser batizado para valer o casamento, né? Para valer o matrimônio. E a dispensa não foi pedida ao bispo da época. Entendi. Esse sujeito, muito embora não participa da igreja, não podemos dizer, não acompanha a sua esposa nas atividades da paróquia, etc., ele mostra um excelente marido, um ótimo pai, aquele matrimônio, podemos dizer, natural, ele existe, mas como sacramento ele tem esse problema, etc., o bispo, a partir de um procedimento, pode então sanar a falta do batismo. Pode sanar a falta da dispensa. A falta da dispensa do batismo. A dispensa. Porque a igreja pode celebrar o casamento de um batizado com um não batizado, mesmo em outra igreja, que não se batizar nem em outra igreja. Vamos lá. Casamento de católico, não existe casamento de católico que é batizado, sem o sacramento, ou seja, não existe fora da igreja. Esse negócio de dizer assim, mas eu vou casar com uma evangélica e aí o pastor dela vai dar uma bênção. Para o católico, isso não existe. Não vale. Isso não existe. Primeiro, para o matrimônio ser válido, o sujeito que vai casar, então, tem que ser batizado, não é? E aquele que não é batizado ou batizado, um batismo válido em igreja católica, podemos dizer assim, precisa pedir a dispensa do bispo, do ordinário. Porque o bispo, ele vai olhar para essa situação e ele tem que ter, entre outras palavras, né, segurança jurídica de que os filhos vão ser criados na fé católica, que essa pessoa, muito embora não seja católica, deseja o matrimônio católico, ou seja, as propriedades essenciais do matrimônio, a fidelidade, a indissolubilidade e etc. E o matrimônio católico é o sacramento.
Então não tem essa situação, vamos receber uma bênção fora. Se vai receber uma bênção fora, você então está dizendo para mim que você não deseja o matrimônio católico. Há casos que a gente observa, isso na prática pastoral, que para algumas famílias de origem evangélica, etc., vamos dizer assim, mais assim, que a gente acompanha mais isso, para ela seria muito constrangedor o casamento numa igreja católica. O que se sugere? Conversa com o pároco, o bispo vai dar essa dispensa, conversa com o bispo e faça uma cerimônia mais discreta. Faça uma cerimônia discreta e depois faça uma festa normal, mas faça uma cerimônia católica discreta. E pode ser feito isso. Ô Ricardo, o que seria essa falta de forma canônica na celebração do matrimônio? Justamente porque, como é um ato jurídico, o matrimônio, ele existe a forma do matrimônio. Assim como o batismo, a forma é: eu te batismo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, a Eucaristia enviai, Senhor, o Espírito, o livro litúrgico, o cumprimento, podemos assim dizer, dos livros litúrgicos. A falta de forma canônica é quando não é observada além dos livros litúrgicos, ou seja, quando a tomada do consentimento ela é viciada. Vamos supor que ali naquele momento não se falou da fidelidade ou não se falou na tomada do consentimento da indissolubilidade do matrimônio. É isso, a falta quando não é observada isso. E também quando não se tem as dispensas ou licenças necessárias para esses casos específicos dos impedimentos. E o terceiro ponto, para ilustrar, que o matrimônio ele precisa ser celebrado na paróquia. E quem tem a jurisdição é o bispo e o pároco. Se vem um padre de fora da diocese, celebrar esse matrimônio, o pároco ele tem que autorizar essa celebração. E se não há essa autorização, esse matrimônio também pode ser nulo por defeito de forma canônica. Vou dizer um exemplo. Você chega o núncio apostólico. Não vou dizer o núncio, vou falar de exemplos mais baixos. Vamos supor que o bispo de Lorena, ele é convidado para celebrar o matrimônio em Governador Valadares. Ele precisa de autorização do bispo de lá. Ele precisa do pároco, autorização do pároco, para que ele presida aquele matrimônio, que ele assista aquele matrimônio. Então, quando não obedece essas situações, a gente diz que houve um defeito na forma canônica. Então, é um processo de nulidade do matrimônio, no qual coloca a dúvida o defeito de forma canônica. Ricardo, a gente já está caminhando para o final do programa. Eu, ao invés de fazer perguntas para você, eu queria deixar você à vontade para você colocar as coisas mais importantes que você acha que o povo precisa conhecer. Estão vendo que a situação não é fácil ser juiz no tribunal eclesiástico. Então, eu penso o seguinte, que quem tem uma perspectiva de querer entrar com a petição no tribunal, é a melhor coisa fazer aí é o tribunal mesmo, né? Porque a coisa é complicada. Mas o que você colocaria aí a mais que você acha importante? O primeiro ponto é assim, deixar claro para as pessoas, o tribunal nulidade do matrimônio, ele em nada se assemelha com a mentalidade de divórcio, não tem nada a ver com isso. O tribunal eclesiástico, ele avalia especificamente se o ato jurídico foi válido e está de acordo com as normas da igreja. Ele não sendo válido, de maneira nenhuma, um processo de nulidade, ele visa apagar a história do sujeito. O sujeito tem uma história, e muitas vezes tem filhos, etc., que essa história vai continuar existindo no curso do tempo. Claro. Aquela história existe. Dizer que o matrimônio é nulo não significa que uma história não existiu. A história é apagada. E a outra coisa é de saber que o processo de nulidade, ele possui como uma raiz fundamental a reconciliação do sujeito com Deus. Então, não tenha medo do tribunal eclesiástico. O tribunal eclesiástico, que não for um tribunal, podemos assim dizer, pastoral, de acolhimento, do exercício da misericórdia na justiça, na verdade, não serve para ser um tribunal eclesiástico, né? E um juiz eclesiástico ou um agente do tribunal, que não é só o juiz, né? A gente precisa falar das notárias que trabalham muito, dos auditores, que são aqueles que colhem os depoimentos, que essas pessoas fazem um serviço extraordinário, os peritos
que muito nos ajudam a chegar no discernimento. Então, todo esse corpo de pessoas que trabalham no tribunal, ele está para te ajudar a reconciliar com Deus, né? E eu tenho certeza, professor, que aquele sujeito que hoje deseja buscar o tribunal eclesiástico, ele já é um sujeito diferente de quando ele casou. Muitas vezes a pessoa viveu um processo de conversão, após o casamento, após um divórcio, após uma situação de fracasso, etc., e é justamente por meio do tribunal eclesiástico que ela pode, então, reconciliar-se consigo, reconciliar com Deus e reconciliar com a sociedade, de maneira geral. O que é que eu sugiro? Sugiro que você procure primeiro o seu pároco. Conversa com o seu pároco, diz para ele da situação específica que você está vivendo, do desejo que você tem de entrar com a nulidade, mas tenha certeza no seu coração que esse matrimônio não tem mais jeito, sabe, professor? Porque tribunal eclesiástico não é lugar de curar e resolver crise matrimonial, não. Não é? Lá, por exemplo, em Valadares, nós pedimos, inclusive, que a pessoa já tenha a certidão do divórcio civil, ou seja, aquela situação já se deu por encerrada. A partir do momento que não tem mais jeito de reconciliação, não tem mais jeito do perdão, não tem mais jeito dessa união ser convalidada, podemos assim dizer, ser restaurada, aí sim, procura o pároco. Procurando o pároco, ele vai te indicar ou para o tribunal eclesiástico ou para uma câmara eclesiástica, né, que numa diocese pode existir, e lá vão te dar todas as orientações necessárias. Se você for do Vale do Paraíba, você pode ligar aqui no nosso Tribunal Eclesiástico, conversar com a Ritinha. Se você morar em São José dos Campos, por exemplo, você pode entrar em contato com a Câmara Eclesiástica de São José, que faz parte do Tribunal Eclesiástico. Então, o Tribunal Eclesiástico, por meio dessa assessoria junto à Cúria Diocesana, ela está lá para te ouvir, para tirar a sua dúvida e te dizer como fazer um processo. Beleza. Ricardo, a gente está chegando no final do programa, finalzinho, temos aí só 3 minutos. O Papa parece que delegou ao bispo também a competência dele mesmo assumir um caso e já declarar a nulidade, é isso? A reforma processual, nós falamos do processo breve. Então, o processo breve, basicamente, rapidinho, o bispo, ele pode ser o juiz naquele processo. Imagina aquela diocese que não tem nenhum canonista, que não tem tribunal, que tem dificuldade de acesso. O que o bispo pode fazer? Que naqueles casos no qual a nulidade é evidente, o bispo pode. As partes estão de comum acordo e peticiona junto, o bispo, assessorado por 2 assessores, ele pode sim, por meio de um processo mais breve, fazer um procedimento de declaração da nulidade do matrimônio. Beleza. Ricardo, quero agradecer muito a sua presença aqui. Infelizmente o tempo passa rápido nessas conversas boas, mas olha, muito obrigado, que Deus te abençoe nesse trabalho tão importante para a igreja, que é do tribunal, viu? E de vez em quando eu vou chamar você de volta aqui. Claro, estou à vontade. Para a gente conversar mais. Eu quero encerrar, como a gente faz sempre, você está acostumado, né? Pedindo para os sacerdotes em casa, os diáconos, quem sabe até algum bispo, né? Que dê a sua bênção para nós, né? A bênção pode ser dada à distância, a gente sabe disso. Então, e eu quero pedir, sabe, de modo especial hoje, exatamente por esses casos, essas pessoas que têm dúvida, infelizmente um casamento aí que, né, terminou, vamos dizer, houve separação, que possam ter essa oportunidade, né, de Deus abençoe, que possam chegar num tribunal eclesiástico e possam resolver o problema, ok? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que então que desça sobre todos nós essa bênção, né, de Deus pela mão dos sacerdotes, dos diáconos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam em casa, né? E vamos continuar esse assunto ainda numa próxima aula, ok? Muito obrigado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.